Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas, especialmente aí sobre o seno, cosseno e tangente. Então, nós iremos partir sempre do nosso triângulo retângulo, tá? Nós falamos já sobre o teorema de Pitágoras e agora sobre o nosso triângulo retângulo com as relações trigonométricas. Nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, tá certo? Então, é importante a gente entender que o seno, o cosseno e a tangente, ela é sempre determinada, né? Eles são determinados a partir de um ângulo específico. Então, se eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, que eu chamar de alfa, tá certo? Eu chamar de alfa, eu posso calcular o seno, o cosseno ou a tangente desse ângulo, tá certo? Nós temos aqui, em relação a alfa, tá? Identificando aqui primeiro a hipotenusa, tá? Que ela está oposta aqui ao nosso ângulo de 90 graus. Em relação a esse ângulo, quem está lá do outro lado, do lado oposto ao ângulo, é quem? É o cateto oposto. E quem está próximo aqui ao ângulo alfa, de forma adjacente, é o nosso cateto adjacente. Sempre assim, tá? Precisou calcular um ângulo, identifica quem que é a hipotenusa, quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente. Então, em relação a alfa, o seno, né, de alfa sempre será o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso em qualquer lugar do mundo, do planeta. Do planeta eu não digo, né, mas do mundo, nosso planeta Terra, eu digo que sim. Tá certo? Sempre. Seno é o cateto oposto da hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, esse camarada aqui dividido pela hipotenusa, que é essa medida. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tanta gente bebe coca, né? É uma forma aí para a gente poder lembrar. Então isso aí já facilita para a gente para fazer alguns cálculos, né? Então, por exemplo, tem aqui um triângulo retângulo, eu tenho aqui uma medida de 3, aqui eu tenho uma medida de 4 e aqui eu tenho uma medida de 5. E quero saber qual que é o valor desse ângulo, tá certo? Qual que é o valor do ângulo. Eu posso utilizar qualquer uma dessas informações aqui, para seno, para cosseno ou para tangente. Eu sempre vou poder usar desde que eu tenha todas essas informações, tá? Da hipotenusa e dos catetos aqui. Em alguns momentos pode ser que eu tenha só a informação de 3 e 4, por exemplo. Vamos fazer assim para ser mais interessante para a gente. Ó. Vamos apagar o 5 e eu quero saber qual que é o valor desse ângulo alfa aqui. Ou seja, eu tenho informação em relação a alfa do cateto oposto e do cateto adjacente. Tá certo, pessoal? Cateto oposto e cateto adjacente. Aí eu pergunto, em qual dessas três equações que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente? Na informação da tangente, na equação da tangente. Ou seja, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Tá certo? Tangente é igual a 3 sobre 4. Aí o que a gente faz? A gente pega a calculadora e calcula, né? Mas, peraí, aqui tem uma coisa diferente, né? Porque geralmente a gente tem o ângulo, e acha o resultado. Aqui nós temos o resultado e queremos saber qual o ângulo que gerou aquele resultado. Ou seja, a tangente de quanto que dá 3/4? Então, a gente calcula, nesse caso, o arco tangente de 3/4. A gente
quer saber qual que é o arco, ou seja, qual que é o ângulo, né, que gerou uma tangente de 3/4. Então, se você pegar a calculadora, você vai ver lá aqui, ó, tan elevado a menos 1. Então, olha, tan elevado a menos 1 de 3 dividido por 4. Calculadora em graus, tá? Em graus nesse caso. Vai dar 36,87 graus. Tá certo? Ó. 36,87 graus. Se você for lá na calculadora e calcular a tangente de 36,87, você vai encontrar, né, 0,75, que é os 3/4. Tá certo? Então, nós encontramos aí o valor do ângulo alfa a partir, né, do cateto oposto e cateto adjacente. Então, sempre que você precisar calcular um lado de um triângulo, alguma coisa assim, fica fácil da gente poder identificar qual que é a nossa função, tá certo? O primeiro passo para a gente sempre fazer isso, né, para a gente sistematizar, o primeiro passo aqui seria identificar quais os elementos que eu tenho do triângulo. Se eu tenho cateto oposto, se eu tenho cateto adjacente. O segundo passo aqui seria identificar qual é a relação que eu irei utilizar. E o terceiro passo seria aplicar essa relação. Tá certo? Então, um último exemplo aqui pra gente, olha, vamos colocar aqui mais um triângulo retângulo, tá certo? Nosso ângulo de 90, agora eu tenho o valor aqui de 60 graus, tá certo? Eu tenho isso aqui que vale 30 e quero saber o valor de x. Então, o passo 1 aqui. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho o ângulo, eu tenho quem mais? Em relação a esse ângulo, eu tenho o cateto adjacente e quero achar quem? A hipotenusa, tá? A hipotenusa, vamos colocar aqui o H, que é o que eu quero encontrar. Segundo, a gente identifica qual das relações que tem ângulo cateto adjacente e hipotenusa. Ó, a relação de cosseno. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu vou usar o cosseno. E o terceiro a gente aplica, né, ó. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, olha lá, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vale 30 e a hipotenusa é o que eu quero. Então basta resolver essa equação, tá certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, estamos aí para contribuir, né, esclarecê-las, tá bom? Um grande abraço, tenha todos um excelente dia.